Palavras. Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. E para dar início a esse programa, vou deixar com vocês uma poesia da minha autoria. Seja sempre bondoso, ajude quem precisar. Se do seu lado alguém cair, dê a mão para levantar. Pois do futuro não se sabe, mas uma coisa é verdade. A roda gigante da vida não para de girar. E no futuro, você é quem pode precisar. Fiquem com essa poesia e com essa mensagem de reflexão. Hoje temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Polo a Márcia Neves. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, boa noite, Débora. Boa noite a todos. Márcia, para a gente dar início a esse bate-papo, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Márcia? Quem é Márcia Neves? Eu acho que Márcia Neves somos nós, além das palavras. Márcia Neves é uma professora, educadora, apaixonada pela educação, que tem me permeado um pouco na área da literatura, porque gosto, porque amo bastante, me utilizar de algo que me fez me reconhecer em algum espaço, chegar até aqui, inclusive, ser descoberta por você agora, e usar esse trabalho também para alcançar mais pessoas. Que bom, Márcia. A Márcia, ela é professora, certo, de letras. Você dá aula para qual idade? Como que você consegue relacionar o seu trabalho com o trabalho de escrita, de poesia? Eu sou professora de língua portuguesa, língua espanhola e redação, e trabalho com adolescentes, a partir do ensino fundamental 2, a partir do 6º ano. Gosto muito de trabalhar com as turmas, principalmente a partir dos 8º. Eu falo dos 8º porque a gente nunca tem uma turma só, né? São várias turmas, 8º A, B, C e assim por diante. E o meu trabalho literário relacionado, né, ao meu trabalho dentro das escolas tem uma relação muito direta. Primeiro porque eu acredito que o meu dia a dia já me incentiva a fazer o que eu faço. E estar com adolescentes nessa fase, né, totalmente operatória dentro da escola, eu acredito que é um incentivo muito grande, porque o professor ele percebe a necessidade do aluno, e a escrita é uma necessidade, a leitura é uma necessidade, e a língua portuguesa precisa ser exaltada e muito bem estudada dentro das escolas. Eu acredito que, até por eu gostar muito dessa área, eu acabo incentivando um pouquinho através do meu trabalho literário. Sim. E quando foi que surgiu o momento que você começou a escrever as poesias? Desde pequena ou foi mais depois que você começou a trabalhar com esses adolescentes? Eu acredito que desde sempre, não com a profundidade com que eu escrevo agora. Eu acho que a gente vai melhorando, né, a cada dia. Sim. Mas eu sempre gostei de escrever, não tinha técnica, não tinha experiência, né? E a escola o meu trabalho facilita essa prática, mas eu escrevo desde a minha adolescência, tanto que o meu primeiro livro é uma reunião de textos de muito tempo que eu escrevi. Depois eu revisei, alguns eu joguei fora, descartei, e surgiu o primeiro livro, Grades de Liberdade. Pode mostrar aqui? Pode falar um pouquinho sobre ele. Que é um livro são poemas reflexivos, poesia livre, sem métrica, mais preocupado com eu gosto de escrever de uma forma que alcance, que conecte, né, as pessoas, então eu não me preocupo muito com essa questão da métrica nas minhas poesias, e sim com a mensagem que eu quero passar. Então surgiu o primeiro livro de poesia, Grades de Liberdade. A palavra liberdade está muito ligada à minha vivência, ao meu dia a dia, e me diz muita coisa, né? Liberdade. Sim. Liberdade. Sim. Libertar. E surgiu. Você poderia recitar uma poesia para o nosso público desse seu livro? Sim, eu pensei em um texto que eu escrevi não faz muito tempo, mas pensando no seu programa, Além das Palavras, que diz o seguinte: vai ter um dia que eu vou escrever tanto até a tinta da caneta acabar. Aí eu paro, ligo a máquina e digito até escrever o mundo. Nossa!
E essa poesia foi especialmente pensando no programa Além das Palavras? É uma poesia que eu pensei quando eu escrevi. Pelo que eu lembro, né? Sim. Eu pensei numa forma de exaltar a questão da escrita, da importância da gente escrever para perceber o mundo. E hoje, pensando, né, em estar aqui com você, tem tudo a ver com Além das Palavras. Então, o título dela é Escrevendo o Infinito. E aí hoje eu troquei, Além das Palavras. Nossa, que legal! Inclusive, estamos muito felizes, estou muito feliz de receber essa poesia. Márcia, como que foi esse processo para você fazer essa foi sua primeira publicação? Foi. Para você conseguir chegar e fazer essa sua primeira publicação? Este livro tinha passado já por algumas mãos experientes na área literária e eu tinha vontade de publicar. Inclusive, cheguei a participar de um programa de TV aqui em Santos, aqui na Baixada Santista, né? E em 2016, 2017, não me lembro exatamente o ano, falando sobre o projeto, mas na verdade estava sendo reorganizado e eu ainda estava aprendendo algumas coisas, né? Como funcionava, mas o desejo, a vontade era tanto, né, era tanta de escrever, de realmente realizar, de germinar esse sonho, e não saiu. Não saiu porque eu fui descobrindo o caminho, fui percebendo que eu poderia melhorar e em alguns momentos eu não me sentia pronta para publicar. E aí passou algum tempo, conheci outras pessoas, comecei a participar de alguns grupos literários, alguns, né, principalmente no início da pandemia, que nós ficamos confinados e o pessoal da educação, né, ficou muito confinado. Sim. Mesmo por conta do trabalho remoto. E isso me aproximou no Brasil inteiro de muitos grupos, editoras. E aí, conhecendo um pouquinho mais, aí eu me senti assim já mais um pouquinho preparada para soltar esse trabalho. E saiu. Foi uma editora aqui, brasileira também, que é a editora Provérbio. Foi um trabalho muito bem feito, muito bem realizado, gostei bastante. E por ter sido meu primeiro, eu fiquei felicíssima com o resultado. Sim. E qual foi o maior desafio que você enfrentou para conseguir fazer essa primeira publicação? O financeiro. São muitas as dificuldades na área. Sim. Literária, né? Nós precisamos de muita coragem, de muito incentivo, mas, né, muita querência. Mas para nós que somos desconhecidos, né, iniciantes, sim, e tem que tentar, né? Mas eu acredito que, porque é um projeto financiado por nós, né, autores, sim, independentes, então realmente um investimento. É verdade. E depois disso a gente quer ser lido, a gente quer, né, que as pessoas conheçam o nosso trabalho. E aí é uma consequência, é passo a passo, né? Márcia, o nosso bate-papo está muito bom, que a gente já estourou o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente dá continuidade, tá bom? Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. O governo do Brasil vai construir o túnel Santos-Guarujá. Uma obra inovadora que antes só se via fora do Brasil e que vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, reduzindo um trajeto de 50 minutos para 5. Mais eficiência, mobilidade e agilidade para toda a região. É o governo do Brasil trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Governo do Brasil. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Desde já agradeço a você que ficou aí do outro lado, nos aguardando. Márcia, você fez a sua primeira publicação e depois disso, o que mudou na Márcia? Depois dessa primeira publicação? Pergunta difícil. Eu acredito que a experiência vai nos moldando, nos melhorando, como eu falei anteriormente, e fazendo com que a gente conheça muita coisa boa, né? E se interesse também por muitos assuntos necessários na, sim, área para se aprimorar cada vez mais. Eu acredito que eu me interessei ainda mais. Eu já era muito apaixonada por literatura, porque eu tive professores que me incentivaram muito, me mostraram esse caminho, né? E eu penso que a publicação, o acesso, o trabalho com a educação
fez com que eu tivesse mais acesso a recursos que me formariam um pouquinho melhor, né, a continuar nessa caminhada como está acontecendo. Sim. E depois do primeiro livro, como que surgiu a ideia do segundo livro? Como foi? Então, o segundo livro é um livro infanto-juvenil. Ele surgiu a partir do momento que eu me tornei mãe, que aí eu tive uma outra experiência, né, com a criança, com meu filho, Johan, e eu tive vontade de fazer um livro infantil, né? Na verdade, ele é infanto-juvenil. Poesia, o lugar encantado das crianças. É um conto de incentivo à leitura e à escrita que termina com os personagens escrevendo poesias para a criança, de diversos assuntos. Então, é um livro que fala da importância dos cuidados com o meio ambiente, é uma história que valoriza o amor, o cuidado com a família, e também o respeito à diversidade, né? O respeito à cultura, à diversidade cultural e à vida. É um livro que acompanha uma cartelinha de adesivo, que é o xodó das crianças. E os personagens, eles foram produzidos como fantoches, também como bonequinhos. Que legal. Que eu uso para contar a história nas escolas e fazer a divulgação nas livrarias. É bem bacana. Este livro, inclusive, ele passou por uma contemplação de incentivo também, pela lei de incentivo, pelo Aldir Blanc, da Praia Grande, como contação de história nas escolas. Que legal. É muito, muito especial. E como foi que você sentiu que as pessoas, as crianças, os adolescentes e os pais também, né? Porque os pais têm que incentivar a leitura. Como foi que você sentiu que eles receberam esse livro? Eu acredito que é aos poucos, né? Sim. Até porque é um embate, é uma luta que a gente trava. Poesia. Poesia, nessa história, é o nome de uma cidade. É uma cidade encantadora, é chamada de poesia porque ela é tão linda como uma poesia. Por que ela é linda? Porque as pessoas se respeitam, porque todos se preocupam com a cidade limpa, com o lixo separadinho, com a vivência no mundo natural, em contato realmente, pé na terra, contato com a natureza. E quando eu escolhi poesia para ser o nome da cidade, já foi pensando em trabalhar essas duas situações, inclusive desmistificar um pouquinho essa questão que rola um preconceito com esse gênero, poesia, né? Não é tão bem aceito como deveria, porque todos nós, desde quando nós temos contato com a poesia, porque a vida já é uma poesia, a forma de abrir o olho e enxergar o que está à nossa volta, perceber, reconhecer o belo, né, aquilo que não é tão belo e assim por diante, já é uma poesia na nossa vida. Então, é ter um olhar sensível para as coisas que estão ao nosso alcance, que faz parte do nosso dia a dia. E isso, no mundo infantil, no mundo das crianças, é nítido. Então, o contato direto com o meu filho, além dos meus alunos, né, porque também dando aula de espanhol eu tinha acesso com as crianças, dando aula de espanhol para os pequenininhos nas escolas, e eu ficava encantada com a forma como eles se deslumbram por uma imagem, por um bonequinho, né, pela forma como a gente apresenta o mundo para eles. E eu acredito que a poesia precisa ser ressaltada nesse sentido. Sim. E aí surgiu Poesia, o Lugar Encantado das Crianças. Muito legal, muito legal. Parabéns, Márcia, pelo seu trabalho. Agora você pode falar um pouco mais sobre os seus outros livros. Se tiver algum que você quiser dar ênfase, pode ficar à vontade. Tá. Na FLIS, o ano passado, eu apresentei este livro, Bucólicos. É um livro de haikais. Vê que cada um está vindo com uma proposta, Sim. né? Haikais é uma poesia pela qual eu me apaixonei muito, continuo aprendendo e cada vez mais tenho me sentido mais segura um pouquinho para praticar, né, essa forma de poesia oriental, né? Sim. Explica um pouquinho sobre o que é essa poesia. O haikai é uma composição de 3 versos. Tradicionalmente metrificado, precisaríamos de 17 sílabas poéticas no total, 5, 7, 5, né? 5, 7, 5 na sequência. Como aqui, bucólicos, totalmente ligado à natureza, porque qual é o sentido do haikai, né? Eu brincar com a sensibilidade, brincar com o simples, brincar com o zen mesmo, né, no sentido da palavra. E
eu tenho esse livro, Bucólicos, para mim, né, nesse processo de composição, como se fosse uma biografia da minha natureza. Sim. Né? Porque eu nasci no Nordeste, em uma cidade de interior, uma cidade pequena. Então, eu tive contato até os meus 18 anos, literalmente com a terra, com o pé no chão, com a vida na roça. Isso é muito bacana. Né? Quando a gente está na roça, a gente tem vontade de ir para a cidade. Quando a gente vai para a cidade, a gente, né, gostaria de voltar para ter mais contato, porque a gente já reconhece o quanto isso é necessário para nos lembrar que nós somos a natureza, né? Então, cada haikai é como se trouxesse um retrato de alguma vivência minha. E o haikai é interessante que é uma composição que não se preocupa com rima, não se preocupa com, por exemplo, verbos no gerúndio, é legal que não use, né? E tem algumas regrinhas assim bem específicas, mas tem uma dimensão muito perceptível no haikai, que é a dimensão da imagem. Você lê um haikai e você idealiza aquilo acontecendo como uma fotografia. Então isso é uma característica que me chama a atenção. Por quê? Porque no meu ponto de vista, o haikai é um texto que me trouxe eu tenho muito essa visão fotográfica das coisas. Então isso para mim assim foi crucial para escrever. Como por exemplo, ó, vou pegar um aqui. Pegar um que o pessoal fala que gosta muito. Aqui, ó. Do alto dos ipês, flores fazem acrobacias, tapetes amarelos. Nossa, que legal. Realmente faz a gente imaginar o que está sendo falado. Muito legal. Por exemplo, sob as árvores, balancês de madeira, riso das crianças. Muito legal. Percebe? Esse livro ele foi lançado na Bienal de Sergipe, o ano passado, em outubro. Depois, participei da FRIST com ele, mas primeiramente eu fiz o lançamento na Casa das Culturas em Santos, em janeiro do ano passado. O primeiro lançamento aconteceu em Santos. Muito bacana, eu estou muito feliz com o que ele está me trazendo de trabalho inerente a ele. Nossa, muito legal. Márcia, agora a gente vai precisar fazer mais um intervalo. No retorno a gente dá continuidade ao nosso bate-papo, tá bom? Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. O governo do Brasil vai construir o túnel Santos-Guarujá. Uma obra inovadora que antes só se via fora do Brasil e que vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, reduzindo um trajeto de 50 minutos para 5. Mais eficiência, mobilidade e agilidade para toda a região. É o governo do Brasil trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Governo do Brasil. Estamos retornando agora do nosso intervalo. Agora o nosso último bloco passou muito rápido, Márcia. Márcia, você tem outros livros? Você gostaria de falar mais um pouco sobre mais algum dos seus livros? Sim. Tem algumas... Tem esse aqui também, Infanto Juvenil, que foi lançado no Sesc ano passado aqui em Santos. Chicacá entre silêncios e gargalhadas. Eu gostaria de falar sobre ele porque é uma narrativa contada na visão de uma criança. Legal. Que convive com seu avô em uma viagem de férias e observa tanto o barulho, os ruídos, as gargalhadas dos familiares, quanto o silêncio do vovô. E descobre mensagens incríveis e formas interessantes do amor, das relações, da ancestralidade. Sim. Então tem muito a ver com a nossa história familiar. A minha, a sua, de todos nós. Que na legal. Visão de uma criança. E muito legal, porque o silêncio e o riso é um tema que tem me chamado bastante atenção para escrever e para pesquisar, estudar principalmente sobre o silêncio. E aí surgiu este livro o ano passado. Mas, Débora, eu quero falar especialmente porque tem uns projetos em parceria que a gente faz que é muito legal. Sim. Né? E eu trouxe um presente para você. Ah, obrigada. Tá? E esse presente, eu vou te mostrar. É este livro, O Descanso da Pesca. É um projeto em parceria com a fotógrafa Fernanda Morbeck. É um livro no qual inclui fotografia e poesia
As poesias são minhas e poesias musicadas, todas. Que legal. São 10 fotografias da Fernanda, 10 poemas meus que foram musicados. E foi um projeto também contemplado pela Audi Blanc da Praia Grande. E as pessoas que receberem o livro, porque nós fizemos uma contemplação para distribuir, Sim. né, gratuitamente, elas podem ouvir todas as músicas enquanto lê os poemas. Nossa, que interessante. Então, é uma visão bem interessante da Fernanda, o Descanso da Pesca, porque ela fotografou barcos, algo relacionado ao tema. Sim. E aí eu trouxe, né, entre lentes e versos, o texto a partir das imagens. Então, primeiro surgiram as fotografias dela em uma exposição no PDA, no Palácio das Artes, onde eu visitei, fiquei encantada, conversei, tive uma conversa muito especial com ela sobre o tema, e aí surgiram os textos e depois a nossa parceria. E é um projeto que está muito legal e eu tenho um prazer enorme de te presentear. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada mesmo. Com certeza eu vou ler com muito carinho, muito lindo, muito obrigada. Mas eu gostaria de falar assim um pouco mais rapidamente de alguns livros que surgem em parceria por propostas assim muito legais. Sim. Né? Eu tenho muitas participações em revistas, em antologias, com poesias, crônicas, contos. Né? A minha experiência na educação faz com que eu me desenvolva sempre mais também nesses gêneros literários. E eu busco me envolver em projetos que têm uma proposta realmente útil. Sim. Né? Então, por exemplo, essa antologia Em Teus Braços é um projeto de um escritor que é o André Ferreira. Em São Paulo, ele faz um trabalho muito legal com grupos de pessoas em recuperação. Nossa, que legal. Né? Recuperação de várias situações. E eu fui convidada pela segunda vez nesse mesmo projeto a colaborar com o meu trabalho literário. E aqui eu trago poesias muito legais junto com o trabalho do pessoal mesmo que está nesse processo de recuperação. Sim. E assim, antologia é um livro que reúne muitos autores, bacana, né? Cada um com seu trabalho, não dá para falar de todos, mas quando tem uma proposta que eu vejo realmente que utiliza a literatura, que utiliza a arte, que utiliza a poesia para levar um meio, uma forma dessas pessoas também descobrirem um lugar, um espaço para estar e se sentir confortável nele, eu gosto de participar e colaborar. Sim. Recentemente, há 2 semanas, nós fizemos o lançamento de uma antologia da Casa da Cultura de Santos. Que legal. E a Casa da Cultura de Santos tem, das culturas, na verdade, né, uma casa aberta à diversidade cultural da região. Foi uma antologia organizada pelo curador, o escritor Flávio Viegas, e com uma proposta bem legal, porque é um grupo de escritores que participam das oficinas que são conduzidas por ele todos os sábados. E aí resultou nesse trabalho e eu fiquei muito feliz também por estar nesse meio. Mas tem outros trabalhos e você pode conhecer aos poucos. Nossa, muito legal. A Márcia tem muito conteúdo para poder compartilhar. Inclusive, Márcia, se quem está lá do outro lado da telinha, assistindo pela TV, pelo celular, tiver interesse de adquirir algum de seus livros, como que faz? Pode acessar o Instagram, o meu, que é marcia.neves, é mar-cia.neves, Márcia Neves. Ou entrar no site da editora Pangeia, que vai encontrar alguns deles por lá também. Mas procurando na internet, Márcia Neves, vai ter outras possibilidades de links, como Mercado Livre e assim por diante. Sim, com certeza. Márcia, agora fique à vontade para suas considerações finais. Se você quiser mandar alguma mensagem diretamente para alguém, para o seu público, fique à vontade, tá bom? Tá, Débora, primeiramente eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando desse programa que tem assim uma proposta também maravilhosa, né, de incentivo às culturas, à literatura, e além das palavras já é uma poesia. Verdade. Né? Então, pelo nome do seu programa, a gente já tem vontade de participar. Então, eu quero agradecer muito, que Deus abençoe muito o seu trabalho, prossiga. E eu acredito que nada do que a gente fizer
se não tiver sentido para quem nos conhece, para quem nos lê, para quem participa de alguma coisa que a gente promove, eu acho que não vai valer a pena. Então tem que fazer sentido. E para fazer sentido, a gente tem também que ser um pouco desse sentido na vida do outro. Então eu gostaria de finalizar a minha fala lendo um textinho que, segundo os leitores deste livro, é um texto querido por eles, que fala da natureza. E que traz uma mensagem para nós, humanos, que diz o seguinte: a morte das rosas. Jardins são belos, a vida passa. Rosas, tão belas, olhar admirado. Podem tão belas rosas no jardim impulso, ardor, que exalam perfume e beleza aos olhos da natureza, uma criação tão bela, imperceptível muitas vezes ao coração do homem, que por pouco se eleva. Não se ergue às bonitezas, sem olhares especiais, desprendem-se e morrem as rosas e os homens. Muito bom, Márcia. A morte das rosas. Parabéns pelo seu trabalho. Desde já eu agradeço a sua participação. Foi um bate-papo muito bom e eu acredito que quando o pessoal assistir também vai gostar muito. Muito obrigada pela sua presença e até mais, tá bom? Obrigada. E para você que está aí do outro lado, agradeço a sua companhia até esse momento no programa. Até o nosso próximo episódio.